com o senhor agora, mas eu sei que o senhor está me ouvindo, eu já quero que o senhor vá formulando aí uma resposta para o Daniel. A gente pensa que quando a gente fala a respeito de alguns fatos históricos assim, que isso já é de conhecimento geral, mas não é. Professor Nilson Euclides, o Daniel está fazendo uma pergunta. É uma pergunta que vem com um tom de crítica, de ironia, mas é uma pergunta que eu acho que serve para vários telespectadores. Veja só o que ele pergunta. Me responda, onde no Brasil já teve algum tipo de golpe? Veja só, na história do Brasil, principalmente desde a República Velha até agora, ele está perguntando, já teve algum tipo de golpe? O Daniel pergunta. Para que serve o Supremo Tribunal Federal? Só para livrar bandido da cadeia, deixar processo contra corrupto arquivar. É o que diz, é a percepção dele sobre o Supremo. E aí ele diz o seguinte, meu pai morreu com 94 anos, nasceu em 1902 e sempre falou bem da época em que o Brasil era comandado pelos militares. Cidadão de bem, não sofria esses desmandos do STF. É o que diz o Daniel. Professor, eu queria que o senhor fosse formulando uma resposta para o Daniel, mas enquanto isso, eu vou pedir para a produção colocar um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, um trecho que está nas próprias redes sociais do presidente da República e que ele divulgou nesta manhã do dia 7 de setembro. Por gentileza. Qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos... Bom, eu acho que deu para sentir um pouco do clima, esses ataques que o presidente Jair Bolsonaro faz ao Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, já disse que se a equipe dele entender que a sede do Supremo Tribunal Federal está sendo ameaçada, ele vai acionar o GLO, Garantia da Lei e da Ordem, vai pedir ao próprio presidente da República para que o Exército intervenha. Então, o clima é esse. O clima é esse. Então, aí, você, telespectador, pode ficar fã de quem você quiser. Você tem essa liberdade. Aliás, isso é uma coisa que eu primo, é pela liberdade. Eu vou só informar você. Você viu no primeiro bloco que a produção do programa ficou tentando marcar ali pessoas que estavam tentando entrar aqui no nosso programa, porque nós usamos uma plataforma que utiliza um código. Quando nós dividimos a tela aqui, quando ficamos eu e o professor, Nilson Euclides, fica um código. E aí alguns telespectadores pegam esse código e tentam, digamos, invadir. Eu não sei se é esse o termo, que eu sou uma pessoa um pouco analfabeta do ponto de vista da web, entrar na sala para poder, digamos, fazer uma colaboração não tão republicana. Nosso programa é modesto, mas sempre há quem queira dizer coisas que não são, assim, digamos, tão divulgáveis, né? tão republicanas, tão cordatas, eu diria. Então, nós vamos fazer da seguinte forma.
Fico eu, quando eu fizer a pergunta, o professor aparece na tela. Não vai dar mais para dividir por uma questão de bom senso, né? Já que pessoas estão tentando intervir de uma maneira inadequada no programa. Professor, então eu queria, por partes, que o senhor respondesse, porque o telespectador aqui tem prioridade, respondesse ao Daniel, professor Nilson Euclides. Ele questiona a respeito dos golpes de Estado que a história do Brasil já apresentou. Ele pergunta, que golpes que nós tivemos, não é? E outra coisa, essa questão do Supremo Tribunal Federal, que reflexões o senhor faz a respeito disso? Bom, eu diria ao Daniel que o primeiro foi em 1889. A fundação da República no Brasil ela é produto de um golpe. Nós tínhamos um modelo, um sistema de governo, que era o Império, a monarquia, e foi instalada a República através de um golpe. Logo na sequência, o próprio Marechal sofreu um golpe também. Depois, outros sucessivos, até chegar ao que é mais simbólico, eu não sei quantos anos o Daniel tem, mas em 1964 nós tivemos o golpe militar, que retirou da presidência da República um presidente que era o vice-presidente legitimamente eleito, e se instalou uma ditadura. Então, assim, pelo menos uns 4 ou 5 eventos históricos que caracterizam como golpe de Estado no Brasil. Para ser mais pedagógico, mais objetivo, golpe significa o seguinte, Daniel, quando você tem um processo, uma legislação, uma norma que institui a alternância de poder, e essa sequência e essa alternância de poder, ela é interrompida por uma ação de grupos ou de pessoas, impedindo que essa sucessão siga a normalidade da lei. O que nós estamos vivendo nesse exato momento é o prenúncio do que isso pode acontecer. Agora, diferentemente do que aconteceu em 1964, em que você tinha um apoio das ruas para a instalação de um governo golpista, como foi da ditadura, nesse momento nós não temos o mesmo cenário, nós não temos a mesma base social. O Brasil é um país urbano, o Brasil não é um país camponês. Então, a tentativa que se tem agora, nesse momento, é primeiro, desmobilizar, desequilibrar as instituições que estão aí, constitucionalmente colocadas, para se instalar uma espécie de caos, e dentro desse caos você, então, se apresentar como alternativa e solução. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu particularmente tenho uma opção de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos uma Carta Constitucional, nós temos 3 poderes instituídos. Qualquer discordância que o presidente da República ou qualquer cidadão brasileiro tenha a respeito de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Federal como instituição, ele deve recorrer à justiça, como outras pessoas que tiveram decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal foram julgadas, condenadas e recorreram, dentro dos limites da justiça e daquilo que a Constituição permite, buscar os seus direitos. O que nós estamos vendo aqui, a questão não é você avaliar se o Supremo Tribunal Federal ele é correto todas as vezes, ele é incorreto, ele é honesto, ele não é honesto. As críticas são válidas. Eu, particularmente, faço críticas ferrenhas a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas o que importa aí não é a questão de fazer a crítica, é a forma com que você afronta e a forma com que você quer solucionar uma diferença ou uma crítica que você tem com relação aos ministros do STF. Existe a lei, existe a Constituição, e fora da Constituição, fora da lei, é a bagunça, é a baderna que só interessa a grupos e pessoas que não têm responsabilidade com o país. Simples assim. Professor, tem aqui o Amsterdã Souza, lá do bairro Jorge Lavocá. Ele diz o seguinte: Itaã, como se fala em golpe se nem a ala militar o apoia? Como se fala em golpe se até a ala militar do governo é dividida? Pergunta o Amsterdã, o Amsterdã Souza, do bairro Jorge Lavocá, professor. Essa ideia, o conceito de golpe aqui precisa ser entendido de uma forma diferente do que normalmente a gente conhece. Golpe não significa, nesse momento, você tomar o poder abruptamente. Nós estamos falando de um processo. Esse processo pode se desenvolver e pode se ampliar? Pode. Agora, ele vai precisar de forças fora dessa bolha em que o presidente da República se encontra, para poder se fortalecer e poder se constituir efetivamente como um golpe. Ou seja, você destituir os outros poderes e instituir um governo ditatorial. Isso não aconteceu, mas nós estamos vivendo um processo em que as ações do presidente da República e uma certa dormência das outras instituições e da própria sociedade civil
está permitindo que ele avance cada vez mais. E o presidente não tem economizado. Esse discurso de hoje fica bem claro qual é o objetivo dele. Olha, gente, quando você tem o presidente da República que disse, olha, se não tomar uma decisão que seja favorável a nós, não aceitaremos, significa que o presidente rasgou a casca constitucional. Quando ele faz isso, ele está dizendo o quê? Que ele não vai obedecer uma medida judicial. Isso é o quê? É desobediência civil. É a autoridade máxima do país dizendo que não vai respeitar uma decisão de um poder que, pela Constituição, entendam isso. Quem julga a Constituição é o judiciário, não é o presidente da República, não sou eu, não é o cidadão comum. Existe uma instituição. A Constituição dá a prerrogativa de julgar o que é justo, o que é injusto, o que é constitucional, o que é inconstitucional, ao Supremo Tribunal Federal. É a ele que nós devemos obediência. Ou então, rasguemos a Constituição e coloquemos o país numa baderna, que é o que interessa a essas pessoas que defendem a invasão do Supremo, destituição do Poder Legislativo e essas bobagens mais aí que vem acompanhada desse, que eu entendo até que seja emocional, que seja um processo de emoção, que as pessoas não estão agindo racionalmente, porque ninguém em sã consciência, gente, vai trocar a ordem, por mais injusta que ela possa parecer, por mais, às vezes, até corrupta que ela possa parecer, para uma desordem, para um conflito físico entre brasileiros, confronto entre instituições e pessoas. Isso é incabível. Professor. Só uma pessoa translocada que pode permitir-se pensar dessa forma. Professor, tem aqui uma observação, e aí eu preciso da sua resposta de forma imediata. Tem aqui, boa tarde, Itaã, por que você só entrevista pessoas da esquerda? Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Ontem, eu já sou criticado aqui porque eu coloco muitas vezes o Assuero Veronês aqui no programa. Assuero Veronês, você que fez essa pergunta aqui, não se identificou, você sabe quem é o Euclides? Seu Euclides, às vezes eu sou criticado demais porque eu coloco o Assuero Veronês, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária aqui. Ontem nós entrevistamos um empresário que está organizando aqui o evento pró-Bolsonaro. E aqui eu tenho que perguntar para o senhor, professor Euclides, o senhor é de esquerda, professor? O senhor é filiado a algum partido? Eu sou um defensor ferrenho da Constituição Federal. Se ser de esquerda é defender a Constituição, a harmonia, equivalência e equipotência entre os três poderes, eu não sei. Eu defendo a Constituição, a liberdade de imprensa, a liberdade do cidadão, um país que seja ordeiro e que as pessoas respeitem as leis. É isso. Agora, essa conotação de esquerda e direita, eu acho que ficou tão vulgar, ficou tão senso comum, que qualquer pessoa agora se arvora no direito de dizer quem é de direita e quem é de esquerda. Eu estou muito preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em defender, sabe o quê? A Carta Constitucional e a minha condição de cidadão brasileiro livre, para me expressar, para falar, inclusive de ouvir, às vezes, coisas que eu não concordo, mas eu respeito. Claro, exatamente. Eu também, às vezes, eu não concordo com tudo que se diz aqui, mas eu, democraticamente, tenho que fazer essa Só uma ressalva. referência. Pois não. Só uma ressalva. Se as pessoas que colocam essa conotação para quem vem para frente da televisão ou para o rádio dar uma entrevista na defesa da Constituição como pessoa de esquerda, se eu me sentar aqui e começar a defender o golpe, começar a defender, por exemplo, a invasão do Supremo, eu vou ser de direita, eu acho que a direita também tem gente que pensa e que defende a mesma posição que eu. Exato. De defesa da Constituição. Ele diz o seguinte, pergunta para o professor, eu quero que o senhor responda após o intervalo, que nosso intervalo, o pessoal aqui da produção já está me dando carão. Pergunta para o professor o que ele acha do ministro Alexandre de Moraes. Ele abre